E aí, bora pra mais um vídeo? Cara, faz tempo que eu não apareço sem camisa aqui, né? Geralmente eu tô gravando os vídeos quando eu chego e tá muito frio. Hoje tá um pouquinho calor. E eu também quero falar sobre o meu progresso, cara. Tô muito feliz com o resultado, perdão, que eu tô tendo. Mas eu preciso falar a real. Estar nesse processo não é fácil, tá? Eu tô tendo muita dificuldade pra lidar com a falta de caloria no meu corpo. E tá valendo muito a pena, certo? Por mais que eu tenha que lidar com ansiedade, com cansaço, com falta de energia. Eu já comecei já introduzindo assim, sem nem falar quem eu sou, né, cara? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Felipe com dois L's. Sou terapeuta e criador do Método Ecoar. Um método que eu comecei a aplicar em mim mesmo depois de passar por uma depressão muito profunda e depois que eu entendi que o único responsável por resolver os meus problemas sou eu mesmo. Por muito tempo eu tentei métodos é, mais convencionais, digamos assim. Eu fiz muito tempo de psicologia, né, uma psicóloga, e eu até aconselho você, se você estiver passando por um momento muito difícil, faça isso, vale muito a pena. Só que eu percebi que eu ficava o tempo todo buscando um motivo para eu estar do jeito que eu estava. E esse motivo era externo. Então eu estava buscando ver as coisas que aconteceram na minha infância, com meu pai, com a minha mãe, e sempre ficava muito travado nisso. O primeiro insight que eu tive, cara, é que eu buscava essa figura paterna e também materna em outras pessoas. E quando eu me encontrava, eu buscava ser a melhor versão para aquela pessoa e não para mim. E foi essa virada de chave que eu tive. Eu preciso me tornar a minha melhor versão. Eu venho falando nos últimos vídeos sobre isso, sobre você é, buscar estar no lugar que você quer estar. Como assim? Eu comecei falando do meu corpo e da dieta que eu tô fazendo, certo? Ano passado eu pesava mais de 100 quilos. Eu não sei ao certo quanto, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu pesei ano passado. Porém, eu comecei um processo de emagrecimento. Mais ou menos ali em novembro que eu dei início, né? Quando eu parei de comer doce. Eu já tinha parado de beber logo em abril. E aí eu fui tirando aos poucos, certo? Deixa eu beber uma água. Eu fui mudando os meus hábitos aos poucos, certo? Antes de fazer algo radical. Eu entendi que eu era intenso, então precisava ser intenso em pequenas coisas, tá? E agora vamos ligar tudo que eu tava falando. Primeiro de tudo, eu buscava a solução dos meus problemas em outras pessoas. Eu acreditava que eu precisava de outras pessoas para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. No fim das contas, eu acabava querendo me tornar uma pessoa melhor para aquela pessoa que eu estava interagindo. Seja num relacionamento amoroso, então eu buscava ser melhor para minha companheira, ou no último caso ali que aconteceu, para um parceiro de negócio, que eu acreditei, confiei e dediquei todo o meu tempo para aquilo, para aquele negócio, para aquela pessoa. E aí o que aconteceu, mano? Eu entrei num estado muito profundo de depressão porque eu acabei perdendo algumas coisas e principalmente a confiança que eu tinha naquela pessoa. Hoje eu entendo que a culpa foi 100% minha, mano. A pessoa não tem nada a ver com isso. Até porque eu confiei demais e eu comecei a querer viver uma vida que tivesse de acordo com aquela pessoa e não comigo, certo? E aí, beleza, eu entrei nesse processo de começar a mudar alguns hábitos na minha vida antes de colocar o método em prática, que foi parar de beber, aí depois eu comecei a adicionar hábitos saudáveis e depois eu comecei a tirar outras coisas. Eu entendi, mano, que o meu cérebro, ele ainda precisava de alguns estímulos, ele precisava ainda de coisas boas que me faziam me sentir bem, mas que não me faziam bem. Como assim coisas boas, mano? Comer um docinho, velho. Poxa vida, mano. E por que eu tô falando isso, cara? Porque essa foi a grande virada de chave pra todo esse processo que eu tô passando hoje, mano. Certo? Foi começar a mudar aos poucos os hábitos, ser intenso em pequenos detalhes, antes de ser intenso em algo que realmente fosse pesar pra mim, que no caso é a dieta. Eu comecei a dieta no dia 9, no dia 10 de maio desse ano. Eu já estava nesse processo de emagrecimento, então de cento e pouco eu fui para 91 quilos.
E desses últimos 3 meses, eu fui de 91 para 75,5. Eu perdi 15 quilos e meio, cerca de 14 quilos e pouco de gordura. Teve retenção ali também. Eu não acredito que eu perdi músculo, até porque é muito difícil durante o cutting você ganhar massa muscular. E no caso, eu perdi poucas gramas comparado ao como eu iniciei esse processo. E o que me salvou foi ter começado lá atrás com o mínimo, mano. Porque agora sim eu quero entrar nessa parte da dieta, de que não é fácil e de que não tá sendo um processo agradável, certo? Esse é um incentivo pra você, mano, que quer fazer alguma coisa radical na sua vida. Seja emagrecer, seja estudar, seja entrar no esporte, tá? Um emprego dos sonhos, o que quer que seja. Você vai precisar ser intenso e extremo para você conseguir a melhor posição, o melhor resultado daquilo. Não adianta. Você não vai ter o melhor resultado se você continuar sendo mediano. Só que, cara, se você querer fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Então, o grande segredo para mim foi ir fazendo aos poucos até chegar nesse lugar que eu tô hoje. E o porquê que isso foi bom, mano? E o como que eu quero te ajudar hoje nesse vídeo. Seguinte, ansiedade. Eu estou extremamente ansioso por conta do processo que eu tô passando de cutting, tá? Eu já falei com o meu nutricionista, já conversei com outras pessoas e é super normal. Por quê? Porque eu tô tendo uma baixa calórica, certo? Eu tô comendo 2.200 calorias, só que eu tenho um gasto, mano, de, sei lá, de 3.000 calorias. Eu tô tendo um déficit aí de 700, 600, tá? Em dias mais intensos. Eu acredito que essas últimas semanas, mano, se você for ver os vlogs que eu tô postando, eu tô trampando bastante com o corpo. Então, eu acredito que tá chegando ali num gasto calórico bem alto mesmo, de 3.000 calorias, com esse déficit aí de 700, né? 800 quase. Então, acaba desgastando muito. Eu tô ansioso. Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de desistir. A grande maioria das vezes eu sinto um cansaço mental gigantesco. Gravar esse vídeo, mano, não é fácil. Não é fácil criar conteúdo todos os dias, por exemplo. Quando eu me pego no momento que eu falo assim, mano, eu preciso postar lá nas outras plataformas, ou que nem hoje, eu cheguei, eu falei, cara, eu tenho que gravar. Eu fiquei uns, sei lá, 1 hora ali na cama, procrastinando e buscando energia para poder fazer esse vídeo aqui. Então não tá sendo fácil. Porém, se eu não tivesse lá atrás começado com um mínimo, sendo intenso em pequenas coisas, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Para você ter uma ideia, quando eu tô muito ansioso, eu vou caminhar. Eu troquei os hábitos. Ao invés de comprar um doce, ao invés de beber, ao invés de fumar, eu vou caminhar. Quando eu tô com fome de ansiedade, porque, cara, a maioria das vezes a gente acaba errando ali numa dieta por conta de ansiedade, e aí tu vai lá e tu come muito mais caloria do que você deveria comer e acaba perdendo tudo aquilo que você fez durante a semana por conta de ansiedade. Muito provavelmente por conta do déficit calórico. Eu tô usando o exemplo meu, certo? Mas vamos supor que você tá estudando. Cara, se você estiver estudando e não fazendo mais nada da sua vida, você vai se desgastar. E aí que chega um momento em que você desiste. Por isso, de novo, a importância de você ser intenso aos poucos, em pequenas coisas, e depois você vai criando uma proporção maior e colocando mais hábitos, melhorando, ajustando, intensificando mais outras áreas que você precisa intensificar para chegar no seu resultado. De novo, você não vai ter um bom resultado se você continuar fazendo as mesmas coisas, certo? Agora, se eu não tivesse aprendido a controlar a ansiedade antes de fazer essa dieta, eu já tinha desistido. E o mais engraçado é que a maioria das pessoas fala pra mim, eu não aguentaria. Eu não aguentaria 3 meses. Cara, eu já teria furado. Pra você ter uma ideia, eu não tenho refeição livre suja, porque eu não quero. Eu vou fazer uma refeição suja um dia antes da consulta com o nutricionista, porque ele está pedindo para eu ter essa refeição. O que eu faço é um refeed, que é você aumentar as calorias
para que o seu corpo entenda que você não está naquele ritmo com, por muito tempo. Por mais que sejam 21 dias, por exemplo, que eu faça esse refeed, dá para fazer esse reajuste, certo? O que acontece? Entrando um pouco mais técnico aqui na questão do emagrecimento, às vezes você quer saber um pouco sobre isso, porque é o momento em que eu estou vivendo. Quando você fica muito tempo em cutting, o seu corpo ele se adapta àquele gasto de energia. Ou seja, você regula o seu gasto calórico que você tem normalmente sem fazer absolutamente nada. É nessa fase, inclusive, que a grande maioria das vezes você começa a perder músculo. Por quê? O corpo ele fala assim, opa, eu preciso reter um pouco de gordura para ter energia. Porque se eu não segurar essa gordura aqui, pô, eu vou passar mal, não vou ficar bem. Então o refeed ele vem para isso. Só que a maioria das pessoas faz um refeed sujo. Para quê? Por conta da mentalidade. Porque elas querem saciar aquele desejo, aquela vontade por um doce, por um hambúrguer. E para mim, eu percebo que é ansiedade, mano. Por que é ansiedade? Hoje eu não sinto necessidade de comer doce, por exemplo, tá? Eu parei de comer açúcar em novembro e eu tô super bem sem açúcar. O máximo que eu faço quando eu tô com muita vontade é comer um docinho, zero açúcar. E olha que faz tempo que eu não faço isso. Eu fiz isso, sei lá, tem um mês e já fazia uns 2, 3 meses. Eu fiquei uns 2 meses sem comer nada de zero açúcar, de doce zero açúcar. E aí quando eu tava numa fase que foi mais tensa pra mim, eu falei, cara, vou me permitir. Mas foi um docinho onde eu ainda contei as calorias. Eu falei, eu me permito sair do controle agora com algo que não vai me descontrolar completamente, que não vai fazer com que eu perca tudo aquilo que eu tô ganhando. Então a minha mentalidade, ela tá sendo o ponto-chave para eu conseguir manter isso aqui. Porque não tá fácil, mano. Então, se eu for tentar melhorar aqui a mensagem que eu tô te passando é o seguinte. Primeiro você tem que começar aos poucos, sendo intenso, no mínimo. Eu tenho outros vídeos que eu falo muito sobre isso. Quando você consegue passar para o próximo passo, onde você vai ser mais intenso, você vai aumentar o tempo de estudo, você vai trabalhar mais, você vai se dedicar mais, você já trabalhou a sua mente para que nos momentos de crise você tenha força mental para conseguir seguir em frente. Porque não é fácil. Agora, o ponto principal é mantenha o seu objetivo, o seu foco sempre em primeiro lugar. Eu acabei de ser convidado para sair com uma pessoa muito querida e eu falei, não vou porque eu tenho coisa para fazer. E eu estou assim num momento, cara, que seria muito bom fazer interação, sair. Eu tava pensando sobre isso hoje. Porém, o meu compromisso com você é muito mais importante do que isso. O meu compromisso comigo mesmo é muito mais importante do que isso. Em primeiro lugar vem eu. Mas por que eu tô falando você? Porque eu sei que tem uma ou duas pessoas que me seguem aqui e que estão sendo inspiradas por esse conteúdo. Eu criei um novo motivo em relação ao YouTube. Eu sei que eu postei, acho que no último vídeo ou 2 atrás, que eu tô fazendo isso 100% pra mim. E de fato é. Eu falei e repito. Se essas duas pessoas, por algum motivo, pararem de acompanhar, não fizer mais sentido pra elas, eu vou continuar fazendo. Mas eu tenho, querendo ou não, um compromisso com essas duas pessoas. Só que, de novo, em primeiro lugar, vem eu. Foi o que eu aprendi ali quando eu comecei a aplicar o método Equare em mim mesmo. Me tornar a minha melhor versão. Eu falei também nesse vídeo agora sobre você buscar estar quem você quer ser. Eu mudei um pouco essa minha visão. Antes eu tinha essa questão de tipo, sabe aquela frase? Finge até você ser. Cara, você tem que ser até você estar. Eu mudei um pouco essa ideia porque eu já sou um atleta. Eu ainda não estou, né? Eu ainda não estou competindo. Eu ainda não estou inscrito no Ironman. Eu ainda não estou concorrendo a pódios enfim. Mas eu já sou. Eu já sou por conta da minha mentalidade. Eu já sou porque eu estou nesse processo. E isso é o mais importante. É eu definir aonde eu quero estar, como eu quero estar lá na frente. A partir desse ponto, fica muito mais fácil
mas ainda assim não é leve, é pesado, de você manter aquilo. Você tem o sonho de passar na prova num concurso público. Tem um amigo meu que ele quer ser Polícia Federal. Maluco, isso tem que ser o único motivo para você fazer tudo na sua vida. Se realmente você quer fazer isso. Isso inclui abrir mão de várias coisas. Eu tô abrindo mão de várias coisas por conta desse cutting. E Felipe, por que isso daí? Você que me acompanha já sabe. Eu tenho o sonho de ter um espaço. Instituto, Spa e Ecovila, Ecoar. Um espaço onde eu vou cuidar das pessoas com amor, com empatia, com presença, onde eu quero introduzir todos esses hábitos que eu tenho na minha vida hoje, yoga, meditação, leitura, alimentação limpa, saudável, para que a pessoa tenha uma perspectiva diferente da vida, cuide do corpo, mente e espírito e realmente encontre sentido na vida de acordo com a identidade que ela está formando, moldando no meu espaço. É isso que eu estou fazendo hoje através dos conteúdos que eu tenho criado. Eu quero te ajudar a você encontrar a sua identidade. Mas para isso, você precisa pagar o preço. E o preço, mano, é o básico. É você fazer o mínimo que o seu corpo precisa, mano, para sobreviver. Quando eu entendi que eu queria ser que eu queria estar na minha melhor versão, e eu comecei a ser a minha melhor versão hoje, eu entendi que eu precisava cuidar do corpo, da mente e do espírito. Beber água, escrever, ler. Por quê? Porque eu estou me moldando para estar naquele lugar. Então, hoje, o cutting, ele tem um propósito antes desse espaço, que é a cirurgia. A minha cirurgia, cara, para mim é muito importante para eu poder competir lá na frente. Esse é o outro estágio. Por que o cara faz Ironman? Eu falei já. Se eu sou capaz de passar por uma prova dessa, eu sou capaz de passar por qualquer coisa. Um ponto muito importante aqui. Supere os seus limites, mano. Vá além. Sobrecarregue seu corpo. Fique cansado. Esgote a sua energia. Só que não desista. Porque lá na frente, tudo vai ficar mais leve. Voltando de novo ao exemplo da PF, lá do meu amigo que quer fazer Polícia Federal. Cara, todo esse sacrifício que ele tá passando hoje vai compensar na hora que ele chegar no objetivo dele. E eu acho que é um objetivo muito massa. Porque a partir do momento que você tá lá dentro, muita coisa ainda pode acontecer. Você ter um motivo para continuar e não um motivo para parar é outro ponto que vai fazer tudo mudar na sua vida. O espaço que eu quero montar é o início da minha jornada para eu ir até o fim da minha vida, cuidando das pessoas, ajudando elas a encontrar identidade, trazendo amor, empatia. Esse é o meu propósito. E de novo, se você não tem um propósito, tá tudo bem. Decida um caminho, um trajeto. E se tiver difícil, decida se tornar a sua melhor versão. A sua melhor versão, eu tenho certeza que ela cuida do corpo, ela cuida da mente, ela cuida do espírito e da alma. Por quê? Quando você tem tudo isso em equilíbrio, dentro do desequilíbrio da vida, eu também já falei sobre isso, e só para trazer esse ponto assim melhor, um contexto melhor, eu acredito que sim, exista um equilíbrio dentro do desequilíbrio, certo? Hoje eu estou desequilibrado em relação à alimentação. Por mais que é algo que tá me trazendo benefícios, mano, não é nada equilibrado. Eu comer menos caloria não é equilibrado. Por isso que eu tô esse caos interno em alguns momentos, certo? Só que, a partir do momento em que eu resolver a questão do meu corpo, tiver com o meu joelho 0 bala ali depois da cirurgia, eu só vou manter. Aí eu equilibro essa área. Enquanto eu continuar estudando, eu tô equilibrando minha mente. Enquanto eu continuar meditando, escrevendo, eu tô cuidando dos meus sentimentos, das minhas emoções. Enquanto eu continuar lendo, eu estou cuidando do meu intelecto. Até um ponto em que eu vou encontrar um equilíbrio nessas áreas. Mas aí, com certeza, eu vou desequilibrar em outras. Tá? É isso que eu acredito muito no conceito do equilíbrio dentro do desequilíbrio. Por quê? Porque não dá para ser totalmente equilibrado. Eu não acho que exista um equilíbrio de 100%. Por quê? Quando eu montar o meu espaço, cara, eu vou ter que me dedicar 100% àquilo. Pode ser que eu comece a falhar em algumas áreas ou a manter o mínimo. O que eu encontrei dentro do método Ecoar é isso. Para mim, o mínimo ele é o desequilíbrio saudável. Por quê?
Porque quando eu entrei numa fase muito tensa aqui, eu comecei a ler menos. E tá tudo bem. Hoje eu voltei a ler mais. O meu mínimo era uma página por dia. E tem vezes ainda que eu leio uma página só. Hoje de manhã eu li uma página só. Eu li um capítulo, que eram 2, 3 páginas, eu acho. Né? Uma página inteira ali e meia de outra. E tá tudo bem. Eu vou hoje, agora de noite, dar uma estudada a mais. Agora que eu tenho tempo, que tá mais tranquilo, já fiz o meu vídeo, vou editar, vou postar. Vou ler um pouquinho mais hoje. Vou dar uma caminhada ainda, que eu não caminhei. Vou só caminhar porque meu joelho tá doendo um pouquinho, eu não vou forçar por causa da cirurgia. Mas é isso. Tá vendo que eu não tô equilibrado? Eu tô desequilibrado nesse sentido. Eu não tô dando o meu melhor, eu não tô dando o meu máximo, eu tô no mínimo. Pra mim é isso. Então, só pra resumir aqui e concluir de uma melhor maneira pra você, eu ainda tô aprendendo, né, cara? Criar conteúdo pra mim é algo novo. Faz nem um ano ainda que eu tô fazendo vídeo aqui pro YouTube. E isso aqui também é outra coisa, cara. Eu tô fazendo isso aqui pra melhorar, pra ficar cada vez melhor, cada vez melhor. Esse é o objetivo, de fazer todos os dias, mesmo que, sei lá, não faça sentido ou que eu vá me perdendo nas ideias. Com o tempo, eu vou melhorando. E eu tenho certeza que eu já melhorei muito dos primeiros vídeos que eu fiz, tá? Mas só pra dar uma condensada melhor aqui e finalizar o vídeo. Encontre prazer no caos, mano. Encontre prazer na dor. Eu sei que tá difícil, mas foca naquilo que você quer estar. Aonde você quer estar daqui um ano? Você vai fazer uma prova daqui um ano? Mano, se prepara para essa prova e não desiste. Começa fazendo o mínimo, seja intenso em pouco, até você se sentir preparado para intensificar mais. E aí quando você intensificar mais, se você precisar desequilibrar em outras áreas, mantenha no mínimo nas outras áreas. É isso. Você quer estudar para uma prova? Estuda muito. E aí se você tem uma vida social ativa ali e você teve que diminuir, se permita ir um pouco, um dia ou outro. Às vezes extrapole um pouco mais, só que honre o compromisso com o mínimo. Porque quando você honra o compromisso com você mesmo, com a sua, com os seus combinados internos, você cria força mental. E tudo isso que eu tô fazendo, mano, não é só pro corpo, não. Eu, de fato, tô muito feliz com o resultado, velho. Olha isso aqui. Se você for ver meus primeiros vídeos, mano, eu tava totalmente diferente. Eu tô longe de onde eu quero chegar. Mas eu não tô construindo isso. Eu tô construindo a minha mente. Isso aqui, brother. Todo mundo que conversa comigo hoje fala como que tu consegue fazer. Foco. Foco no objetivo de onde eu quero chegar. E eu tô pagando preço. Não tá fácil, mas é simples. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, mano, e que tenha feito sentido. Acabou a luz ali de novo, velho. Eu não tenho um sinal. As outras que eu uso, elas têm um marcador. Eu sei que aquela ali tem alguns minutos ali. Tem, acho que deve ter mais uns 8, 10 minutos, que tinha 30 e poucos, 40 minutos. Essa outra aqui, eu coloquei no carregador porque senão ia acabar. Então, eu tô aprendendo aqui ainda, ó, e tá tudo certo, velho. Isso aqui é uma brincadeira pra mim que tá sendo muito boa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu nem sei porque eu fui falar dessas questões da luz aqui, ó. Tá vendo? Às vezes eu também me perco, brother. E tá tudo certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver algo mais descontraído, é um bate-papo, é uma conversa leve, tranquila. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso. E eu tô trazendo um pouquinho aqui do que eu gosto de fazer, dando dicas e trazendo o método Ecoar pra você, tá? Que me acompanha aqui e que chegou agora. Então já se inscreve no canal, mano. Dá essa força aí. Seja mais uma pessoa aqui pra eu conversar, trocar essa ideia. E mais um motivo extra pra eu estar aqui, mano. Pra eu te ajudar. Vou te deixar o convite de novo. Eu não vou parar, velho, de deixar esse convite. Então, pouquíssimas visualizações, mas eu não tô nem aí. Se você é uma dessas poucas, mano, e quer ajuda, precisa de alguma coisa, quer trocar uma ideia, deixa uma mensagem aqui embaixo pra mim. Fechou? Deixa um like, compartilha com seu amigo. E espero que tenha feito sentido, que eu tenha conseguido concluir da melhor maneira possível, fechou? É isso, tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo.